Enfim, dando continuidade aqui na nossa aplicação, vou abrir ela aqui no editor. Deixar só um terminal, Bandev, e vou abrir aqui ao lado para a gente ver ele funcionando. Fazer o login. E aqui fazemos o logout e ele já encaminha para a parte de login, tá? Lembrando, quando eu encerrei o vídeo, o que aconteceu? Quando ele estava sendo redirecionado para a página principal, e eu fazia apenas um redirect aqui, nesse page.sx, ela estava dando um refresh e não estava indo direto para a página principal. Então, o que foi observado? Que no proxy estava faltando uma outra opção. Qual seria essa opção? Se o usuário não tiver logado e também se a URL params, o path name da URL, quer dizer, o que vem depois da URL, é só barra, que é aquela página principal. Que por padrão, o clerk, quando desloga, ele joga para a página principal. Então estava dando esse conflito aí e eu adicionei essa nova desvio condicional. Se o usuário não tiver logado e for página principal o caminho, então é para ele redirecionar para login. Dessa forma, eu posso inclusive colocar, para ele não importar nada, ele está aqui só por obrigatoriedade do Next, que a gente tem que ter um page na raiz do app, tá? E dessa forma ele está trabalhando corretamente. Enfim, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos instalar o Prisma. Vou abrir aqui a nova página. Vou acessar prisma.io/orm e vamos seguir os passos de instalação do Prisma. A partir aqui desse passo 2, utilizando o BAM, vou instalar. Para isso, vou parar aqui a execução. Instalo o primeiro, que é o TypesPG, que é o banco de dados que eu vou utilizar. E eu vou adicionar também o Prisma Client e os adapters. Aqui no Prisma, simplesmente a gente vai seguindo o passo a passo, né? Essa parte 3 aqui a gente pode pular também. Vamos para a parte 4. Banks, BAM, Prisma, init. Ele vai gerar uma pasta Prisma e o esquema.prisma. Dessa forma, ele viu que o meu projeto já tinha o source, src, e já colocou ele aqui, tá? Então a gente não precisa mudar nada. O que mais que a gente vai fazer? Vamos no prisma.config e importar esse .env/config aqui para ele poder ler a minha variável de ambiente, que está aqui, ó, database URL.
mas a gente tem que colocar esse prisma config.ts. Eu vou importar aqui o .env para poder ele conseguir ler o meu .env. Prontinho. Agora o que eu vou fazer? Vou alterar aqui o database URL para o URL que eu vou configurar aqui do meu banco de dados. Então eu vou abrir aqui o Docker na minha máquina. Ela não está rodando por background. Eu não deixo ela rodando. Vou startar aqui meu Docker, meu PostgreSQL. E vou criar um database. Create database task. Já criei database, o nome é task. E agora eu posso colocar aqui a URL. Postgres, // O meu usuário é Postgres, A senha do meu banco de dados é Docker. Arroba, está rodando local. Localhost, 5432, /task, que é o nome do banco de dados. Prontinho. E agora eu vou simplesmente criar os modules. Então eu vou criar aqui o model user. Aliás, nesse caso, como o Prisma, eu estou utilizando o Clerk para fazer a autenticação, eu não tenho que colocar o usuário. Eu tenho que colocar primeiro somente a task. Task. Ele vai ter um ID, que vai ser um string, não é aqui, hein? Aqui não vai dar certo. Aqui é o meu .env. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, no esquema. Então vou criar aqui meu model task, vai ser um ID, string, @id, e o default dele vai ser um UID. Vai ter um title, que vai ser um string, e vai ter o done, que é um booleano, e o default dele vai ser false. O que é que eu tenho que fazer também? Tem que colocar o ID do usuário, né? Como a gente sabe, o ID do usuário no Clerk, ele é retornado um string. Então, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. User ID vai ser um string e uma string, tá? Então, para eu criar uma task, eu tenho que ter um user ID, ou seja, o usuário ele tem que estar logado. Ótimo. Vou rodar essa migration aqui. Banks, Prisma, migrate, dev. O name dele eu vou botar initialdb. Já rodou a migration, jogou para o banco de dados e eu vou agora criar o cliente, né? Aliás, eu vou dar um generate aqui para ele criar aqui, ó, ele vai criar dentro de SRC uma pasta generate que é meu cliente. Ele vai reconhecer a minha estrutura, meus esquemas. E por fim, eu vou criar dentro de lib um arquivo chamado prisma.ts e colar isso aqui. Então aqui, ó, dentro de lib, src, lib, vou criar um novo arquivo chamado prisma.ts e vou rodar isso aqui, ó. Prontinho, a nossa integração com Prisma já está ok. Se eu der um bandev,
vai estar funcionando normalmente. Como é que a gente pode testar? Vamos testar aqui, ó, na página de login mesmo. Na página de login, eu vou fazer uma requisição para o banco de dados, const tasks igual await, tem que colocar aqui como assíncrono. Vou importar o Prisma de lib.task.findMany e vou dar aqui, ó, embaixo de pré, eu vou dar um pré aqui e vou botar aqui, ó, json.stringify tasks no 2. Só para a gente ver aqui, ó, ele está retornando um array vazio, então significa dizer que está tudo ok, tá? Porque de fato eu não tenho uma task, né? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Em Dashboard, eu vou começar a utilizar os componentes do ChatCN, né? Então na próxima aula eu vou colocar o ChatCN para os componentes já pré-existentes do ChatCN para a gente fazer a nossa UI.